Olá, pessoal. Tô com saudades. Fiquei um tempo sem poder estar aqui, gravar vídeos e compartilhar um pouco das minhas transformações e dos trabalhos também que eu executo. E isso tudo aconteceu porque eu quebrei o nariz. E como você já sabe, eu obviamente vou buscar sempre as sincronicidades e todas as explicações psicossomáticas por trás de tudo que acontece. E esse vídeo aqui é para te contar um pouco do que aconteceu no último um mês e meio que me fez dar uma sumida daqui e retomar o nosso assunto, retomar aqui os trabalhos do canal, matar a saudade de poder falar e partilhar tudo que eu estou vivenciando e trazer para você as novidades que vão vir por aí a partir daquilo tudo que eu integrei e entendi nesse período de afastamento. Então, só para te lembrar, se você está aqui, caiu aqui de paraquedas, eu estou Giane, eu sou professora de autoconhecimento, trabalho como mentora e super apaixonada e hiper focada em estudar espiritualidade, metafísica. E para mim, nós não somos esse corpo, nós somos um veículo espiritual, uma consciência que habita esse corpo, que tem uma mente, que tem um ego, que tem emoções. E quanto mais a gente vai se apropriando dessa consciência, deixando ela reger a nossa vida, muito mais qualidade de vida a gente tem e muito menos sofrimento. Bom, contando um pouco para vocês, eu estava assim louca para vir contar o que aconteceu que me fez sumir. Algumas pessoas me mandaram mensagem no WhatsApp me perguntando e eu contei um pouco do que aconteceu. Mas basicamente, eu vou voltar a exatamente 2 meses atrás. Agora é 15 de agosto de 2025. Há 2 meses atrás, eu escrevi esse conteúdo que eu comecei a escrever, não só para passar para vocês verem, mas também porque todos os trabalhos que eu vou fazendo internos, eu gosto de fazer um journaling, né? Que eu vou anotando ali as conexões e tudo que eu tô percebendo que está acontecendo em meu nível mental, das minhas emoções e tudo mais. Deixa eu abrir para você ver. Então, como eu estava dizendo, eu sempre estou no meu processo de autoobservação e eu estava me percebendo falando repetidamente essa frase aqui, lembrando dela. Não importa em quantos pedaços o teu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. E eu fiquei, gente, mas por que a minha mente está jogando essa mensagem várias vezes? E porque, se você não conhece, essa mensagem é uma mensagem de um texto que, quando eu era criança, e não existia internet ainda, a gente pegava aqueles papéis de carta e trocava cartas e trocava mensagens através desses papéis. Quando eu era criança, eu tinha uma mensagem dessas que dizia-se, não sei se é verdade, que era de Charles Chaplin. E é uma mensagem muito extensa, bonita. Eu até olhei depois e vi ela completa de novo para relembrar. Mas esse trecho, ele ficou gravado na minha memória e eu do nada comecei a pensar nele. E eu falei, gente, mas da onde está vindo essa informação? Por que eu estou pensando o tempo todo que o mundo não vai parar para eu consertar o meu coração? Eu tinha acabado de passar por uma situação trágica, que até eu gravei aqui um vídeo para vocês falando como que foi a sensação de passar por essa situação, estando num estado de consciência e não no estado do piloto automático da mente, né? Vou deixar aqui no cards. E eu estava no momento em que, ao mesmo tempo que eu sentia que eu precisava parar para me olhar, para me acolher, para trabalhar e integrar as minhas sombras, ao mesmo tempo eu não estava sentindo eu não estava sentindo que isso era fluido. Era como se fosse proibido eu parar para me cuidar, né? E aí eu fui observar, então, o que estava se passando na minha mente. E olha só o que eu anotei. Eu observei os seguintes pensamentos que eu também entendo que eram crenças. 1. Eu não posso parar para sentir ou eu não posso parar para sofrer. Eu não posso parar do quê? Parar de trabalhar. Então, eu tenho uma essência aí muito forte de workaholic.
Já me perdi várias vezes em estados de ficar trabalhando muito naquilo que eu sou apaixonada, entrar num hiperfoco e não conseguir parar. E aí eu percebi que eu tinha essa crença de que eu não posso parar para sentir e sofrer. Porque se eu parar para receber o acolhimento, para eu receber o cuidado, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. E aí percebi também que o dinheiro, para mim, é algo que só pode vir do meu trabalho, do meu esforço. Eu não posso receber esse dinheiro de outra forma que não seja por mim mesma, tendo que fazer um trabalho, um esforço. Eu vi que minha câmera sumiu aqui, mas vou continuar falando e aí depois eu vejo o que aconteceu com ela. Bom, e aí eu percebi que era um padrão muito forte de razão e de lógica, né? De um lugar muito racional, o lugar racional que quer controlar. O que seria isso? Seria então eu olhar e achar que eu só sei receber se for por merecer através do esforço e eu ter desconforto em receber qualquer tipo de ajuda financeira externa. Então, isso era o que estava passando na minha mente naquele momento em que eu percebi que eu tinha acabado de passar por um momento trágico, ficava vindo na minha cabeça sempre essa mensagem, essa lembrança dessa frase que eu li repetidas vezes quando eu era criança. E aí eu fui parar para observar o que estava acontecendo na minha mente e fui vendo, anotando, né, cada pensamento que vinha e tirando as minhas conclusões do porquê eu estava pensando isso e o que eu estava pensando. Bom, esse é o trabalho da gente decodificar a nossa mente, mas aqui a gente vai muito mais profundo. Eu quis entender então quais as crenças que estavam por trás desses pensamentos. E as minhas anotações foram que valor próprio precisa ser provado através da produtividade. Ou seja, eu só tenho valor se eu estiver sendo produtiva. Se eu parar para descansar, é errado, é incorreto, não pode, proibido. Receber ajuda diminui o meu valor. Foi outra crença que eu percebi que eu tinha. Eu preciso estar em constante movimento ou estar sempre agindo para ser merecedora. E para eu descansar, esse descanso precisa ser justificado. E aí, gente, retomando aqui, o que são crenças? São coisas que a gente acreditou, que ficou gravado no nosso subconsciente e que você entende que é assim que o mundo funciona. Então, eu fiquei em um conflito entre eu preciso e quero descansar, me cuidar, olhar para mim, mas eu não posso. Por quê? Se eu não trabalhar, eu não recebo, porque eu não tenho valor próprio, eu não me sinto valorizada, não me sinto bem. Bom, aí eu fui olhar então como seria a perspectiva de uma consciência mais elevada sobre esse assunto, né? E aí eu cheguei às seguintes conclusões: que eu precisava aprender a descansar sem culpa, a receber sem precisar de justificativa. Veja que isso aqui é uma coisa muito, muito, muito da criança, né? A criança, a gente foi acostumado a ser tratado com manipulação. Então, você só pode comer a sobremesa se você tiver almoçado tudo certinho. Você só pode fazer e brincar depois que você fizer a tarefa, né? Então, sempre foi condicionado na minha infância esse receber. Eu só posso ter o prazer se eu tiver que fazer alguma coisa antes. Também aprender a confiar, soltar, entregar para o universo sem querer controlar, né? A grande diferença entre o que é eu confiar e o que é eu controlar. E a integração das polaridades masculina e feminina. Então, isso aqui seria o meu mundo ideal. E algumas anotações aqui, né, sobre descansar sem culpa. Qual é a verdade sobre o autocuidado declarado e uma real permissão para descanso? Porque eu até falava e praticava o autocuidado, mas o autocuidado entrava para mim, no meu mindset, como uma forma de ter cumprido uma tarefa.
não era um real descanso, fazia parte de um rol de tarefas. Olha só. Aqui eu também anotei sobre receber sem precisar de justificativa, né, como eu tinha feito a associação entre a abundância material e o merecimento intrínseco, né, e a necessidade da validação externa para eu poder receber. E, enfim, aqui são só algumas anotações que eu expandi. Então, eu percebi, há 2 meses atrás, que eu estava num conflito entre quem eu sou, o ser, que é a essência, e a essência que é naturalmente abundante, porque nós somos filhos de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a centelha divina, ou você pode falar da forma como você quiser, mas nós somos Deus. Então, por essência, nós somos naturalmente abundantes, naturalmente sábios, naturalmente capazes. A gente é tudo isso. Só que eu estava num conflito entre esse ser consciência que sabe que é naturalmente abundante, que merece tudo, versus o fazer. Eu trago muito para vocês aqui nos degraus de consciência, né? Os níveis de ter, fazer e ser. Eu percebo que o nível de ter, para mim, eu já, assim, mastered, né? Assim, já passou. Agora eu estava num conflito entre o fazer e o ser. E esse fazer, ele é fruto de um condicionamento, ele é fruto de algo aprendido ao longo da minha trajetória, né? Essa necessidade de provar valor através de estar sempre agindo. E aí, se você for olhar minha árvore genealógica e um pouco da minha história familiar, a gente, dentro da minha família, eu tenho dos dois lados, paterno e materno, um lugar de não poder parar de trabalhar, como se, talvez querendo esconder os vazios, né, que não tiveram terapias, o tempo todo, os meus pais, meus tios, todo mundo precisa estar em movimento. Ninguém se permite descansar. Então, é algo que estava muito forte na minha genética. E apesar de eu já ter feito 1 milhão de trabalhos de crenças, de mudanças subconscientes, de trabalhos emocionais, isso ainda bateu forte aqui. E por que eu estou te contando tudo isso? E o que isso tem a ver com o meu nariz quebrado? Bom, vamos falar sobre a psicossomática do nariz. O nariz, pessoal, em psicossomática é sempre ego. O que é o ego, que a gente já falou tantas e tantas vezes aqui, né? O ego é a sua personalidade, digamos assim. Ele é a sua persona. Eles são as máscaras que você colocou ao longo da sua história aí, que foram servindo para você se engajar e sobreviver em sociedade. E ele vai estar sempre buscando a sobrevivência, ok? E o que era que eu estava trabalhando quando eu trouxe para vocês aqui esse conflito aqui? Estava trabalhando justamente uma mudança de ego. Essa reflexão que eu cheguei aqui, toda essa reflexão, ela me fez chegar num lugar de perceber que eu precisava abandonar as máscaras que faziam com que eu me identificasse com o meu sistema familiar, com que eu me identificasse com a necessidade do esforço e do trabalho, e que eu precisaria abandonar, então, esse ego, essa máscara e essa personalidade que fez esse condicionamento para que eu pudesse, de fato, chegar nesse lugar aqui, de descansar sem culpa, de conseguir receber sem precisar de justificativa. E aí, o que foi que aconteceu? Nosso maravilhoso universo me colocou numa situação em que eu caí e quebrei o nariz. E aí você pensa, né, Giane, você não precisa quebrar um nariz para, enfim, precisar mudar a sua personalidade. Mas eu percebo que era tão forte em mim essa característica da trabalhadora que precisa estar sempre em modo operante, que é como se isso tivesse sido quase que um acidente necessário. Eu digo isso porque
do dia mais ou menos, do dia 15 de junho, quando eu fiz essas anotações que vocês estão vendo, e eu até ia gravar um vídeo para falar disso, eu comecei a fazer um processo de me obrigar a descansar, de me obrigar a aprender a confiar. E fui me aplicar diversas técnicas e tudo mais para conseguir liberar essas crenças e tudo. E, gente, o dia que eu falei assim, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu vou tirar a tarde de folga. Minha filha foi para a escola, eu vou ficar em casa trabalhando. Vocês não estão entendendo o esforço que foi. O esforço que foi eu me permitir não fazer nada. Era como se tivesse uma ânsia em mim de querer logo que eu precisava fazer, que eu precisava, mas e tal tarefa, a mente querendo chamar a atenção, querendo controlar. Junto com isso, apareceu a oportunidade de eu receber uma ajuda financeira. E assim, foi muito difícil para mim aceitar. Eu entrava em negação e falava, gente, mas se eu receber essa ajuda financeira, eu vou virar folgada e eu não vou trabalhar mais. Mas eu sabia que isso não era verdade. E eu gosto de trabalhar, eu gravo esses vídeos e eu sou terapeuta por amor. Enfim, e eu estava em um intenso trabalho interno para conseguir me libertar dessa necessidade de trabalhar, aprender a descansar e aprender a receber, né? Até tem o meu post-it aqui, porque quando eu vou, tudo que eu vou fazendo post-it, ó. Eu fiz naquela época, descansar sem culpa, receber sem justificativa, confiar sem controlar. Era meu mantra, era o que eu estava o dia inteiro olhando e orar e vigiar e prestando atenção se eu estava conseguindo manter esse comportamento. Porque toda vez que a gente faz um trabalho, a gente libera em nível mental, em nível emocional, em nível físico, se tiver algo somatizado, em nível espiritual, se for o caso, né, de karmas e tudo mais. E também tem que trazer para o nível comportamental, né? E aí eu estava aqui com meu bilhetinho. Mas eu não estava dando conta. E aí, gente, cair e quebrar o nariz me gerou a seguinte situação. Primeiro, que nos primeiros 10 dias eu fiquei inchada, feito um urso panda, e não tinha mais como eu gravar vídeo. A médica me proibiu de fazer todo tipo de esforço físico, de atividade, de tudo que precisasse, e mandou eu ficar de repouso. E quando eu recebi essa informação da médica, eu olhei e falei, cara, nada é por acaso, eu não vou teimar com o universo. Eu até poderia continuar trabalhando nos bastidores e fazendo coisas que dá para fazer sem estar com a cara exposta. Mas eu entendi que é um chamado, então eu vou respeitar e vou entrar em repouso. E quando eu terminei esses 10 dias de repouso, eu voltei à médica, né? E aí eu já estava com o resultado de outros exames e a gente descobriu que ia ter que fazer a cirurgia. Então eu fui para a cirurgia. E a minha cirurgia, que era para ser de 15 minutos, durou 4 horas. Porque no meio dos 15 minutos, que era só de pôr de volta o nariz quebrado para o lugar, eu comecei a sangrar. E fiquei lá sangrando e eles cauterizando e não resolvia o negócio. O que era para ser um negócio simples virou algo complicado. E aí eu fiquei 15 dias de molho depois do dia da cirurgia, eu fiquei internada até tudo se resolver. Bom, e hoje fazem 15 dias, hoje faz um mês da cirurgia. Hoje faz 15 dias que eu voltei a trabalhar. Mas aí a vida estava de cabeça para baixo, né? Então agora que eu consegui voltar a gravar vídeo. E a minha reflexão, e esses 10 dias de repouso, mais esses 15 dias pós-operatórios, me trouxeram muitas reflexões. Né? Sobre o ego, por exemplo, sobre esse lugar de o quanto de resistência que existia dentro de mim em criar, projetar, identificar, decidir e escolher uma nova personalidade. Em deixar de ter aquela pertencente à minha genética, à minha família, do trabalhar por esforço e tudo mais. O quanto havia de dificuldade minha mesmo de conseguir desapegar disso. Ainda que eu trabalhe internamente muito autoconhecimento. E esse processo todo, além de me trazer essas reflexões, e agora eu me senti, parece que eu estou me sentindo mais ancorada. Ixi, de novo, deu minha câmera, peraí, gente. Voltei. Aí.
E esse processo, gente, ele me trouxe a possibilidade de ter um mês recebendo, sem precisar de justificativa. Na verdade, eu tinha justificativa que era de ser obrigada a ficar de repouso, né? Mas descansando, sem me sentir culpada, porque era ordem médica, e aprendendo a confiar. Por quê? Porque eu decidi que eu não ia mais querer saber o que ia acontecer, eu ia soltar. E foi meio que um ato de se lasque, vou tentar. E o que houve de mais interessante foi que quando eu soltei essa minha polaridade masculina muito operante, muito ativa, e deixei o receber e o nutrir, as coisas começaram a acontecer de forma muito mais intuitiva. E eu comecei a ter muitas reflexões sobre a minha trajetória profissional até agora, sobre onde eu estou, para onde eu vou, onde eu quero ir. Sabe aquelas reflexões de mudança de vida, de trajetória que você nunca para ter? É como se o universo tivesse me parado para eu ter reflexões e amadurecer muito sobre a minha vida profissional, sobre o que eu quero em âmbito de relacionamentos, sobre todas as áreas da minha vida. Teve muitas outras curas, né, das relações familiares, de aprender a receber cuidado, permitir soltar a minha filha para ser cuidada por outras pessoas. Eu tive uma série de outras curas, mas nesse vídeo eu quero falar com vocês para fechar, porque ó, se a câmera não está mais querendo funcionar é porque eu já estou passando do tempo aqui. É que agora eu decidi mudar um pouco o perfil do que eu estava fazendo. Eu ainda tenho ali à disposição se alguém quiser adquirir os cursos de autoconhecimento. Mas eu percebi que eu precisava trabalhar com o meu grande potencial, com as minhas forças. E eu vou começar a falar um pouco disso nos próximos vídeos. Uma das minhas grandes habilidades é pegar muito material, pegar muito conteúdo denso e transformar em coisas fáceis e didáticas. Tanto que por isso que eu gosto de ser professora e gosto de explicar. E eu tenho um hiperfoco em espiritualidade, metafísica, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, coaching, e em N coisas. E eu percebo que eu encontrei algumas clientes nesse período em que eu fiquei parada, que eu ainda mantinha o contato conversando com as clientes, num lugar de não saber para onde ir. Tem tanta informação de autoconhecimento disponível, tem tanta informação de metafísica, tem tanta opção de terapia para você fazer, que você simplesmente fica paralisado e não sabe qual faz. Ou começa, faz uma e não dá certo, aí não gosta, isso e aquilo, e só se frustra. Eu falei, gente, eu comecei a perceber que eu sou procurada pelas amigas, mas também por outros terapeutas, por outras pessoas que trabalham nessa área, para direcionar elas sobre qual terapia elas deveriam fazer. Qual terapia que você acha que funciona para mim? E aí eu comecei a me lembrar do quanto isso já aconteceu na minha vida. Por quê? Porque como eu tenho esse hiperfoco e essa curiosidade muito grande, eu mesma já fiz mais de 30 cursos de diferentes modalidades. Mas sempre que aparece uma terapia nova, eu vou lá e faço como atender, como cliente sendo atendida. Por quê? Porque eu quero conhecer aquela terapia, eu quero ver como ela funciona. Então eu fiz uma breve lista aqui com o chat GPT e eu juntei mais ou menos 100 modalidades de cura, dividindo nas áreas física, mental, emocional e espiritual. E eu percebi que quase todas elas eu já conheço, eu já fiz. Ou seja, eu sou uma biblioteca ambulante que entende sobre as terapias holísticas, né? Eu percebi também o quanto eu sabia sobre questões médicas quando eu estava lá no hospital, tirando dúvidas das pessoas, das outras pessoas internadas, uma outra colega que passou por uma situação de hospital recentemente. Falei, gente, eu sei tanto e tem tanta gente que não tem tempo igual a mim, é mãe, é empresária, é dona de casa, tem que cuidar de 1 milhão de coisas, que não tem tempo para ficar, sei lá, vendo baboseira no Instagram, que não tem tempo mesmo disponível, que o pouco tempo que tem para o seu autocuidado, para o seu trabalho interno, ele é um pouco tempo, né? Então que ele precisa ser muito bem direcionado. Para quê? Para economizar tempo e dinheiro. Você não vai ficar perdendo tempo. Quantas vezes eu já assisti um monte. Ixi, travei de novo e olha com essa cara bem esquisita.
Agora ficou bonito. Não consegui arrumar a câmera, ficou só assim pertinho, mas é só para finalizar. Então, pessoal, a partir de agora eu decidi que eu vou trabalhar ajudando vocês que, por exemplo, estão no momento assim, em que tem um monte de crença limitante, tem um monte de coisa que quer mudar na vida, que tem esses padrões igual eu encontrei ali, de trabalhar demais, de não se permitir descansar, de não ter tempo, de ter uma vida toda corrida, que é muito o que é a minha realidade, o que já foi também, eu já fui uma executiva, já trabalhei em multinacional, eu sei como é essa vida completamente atribulada e que precisa se direcionar aqui. Não adianta eu ficar aqui no YouTube procurando por tentativa e erro 1 milhão de meditações até achar uma que goste, ou ficar fazendo uma terapia aqui, uma ali, nenhuma dá resultado. Aí o vizinho te conta de uma outra e você vai lá e faz e não funciona. Por quê? Porque cada ser humano é único. Eu percebo que eu atingi as mesmas transformações com caminhos diferentes das minhas outras colegas de caminhada. E a gente utilizou técnicas diferentes, mas chegou ao mesmo lugar. E o que a gente precisa então? A gente precisa entender o teu perfil, a tua forma de funcionar, para estabelecer um caminho de como que você vai chegar até os seus objetivos. Que isso é algo que eu faço com muita facilidade, tenho muita habilidade em fazer, e vai ser o trabalho que eu vou começar a propor aqui. Então, em breve eu vou começar a fazer novos vídeos e trazer um pouco sobre esse, aonde eu estou, aonde eu vou chegar, onde eu quero chegar e como fazer para sair de um lugar para o outro. Isso tudo tem que ser feito pensando no perfil individual. Eu lembro, só para fechar um exemplo que eu gosto muito, eu lembro da minha nutricionista dizendo o quanto ela se frustrava com outros profissionais que tinham dietas prontas para as pessoas. Não adianta você mandar uma pessoa que não gosta de salada comer salada. Ela não vai seguir a dieta. Não adianta você mandar uma pessoa que não gosta de chá tomar um chá. Ele não vai seguir. A gente tem que fazer um plano personalizado para você aprender a ser protagonista da sua vida. Você já sabe o que você gosta e o que você não gosta. Você tem as opções de terapias, de meditações, de tudo que você precisa de nível físico, mental, emocional e espiritual. Você tem a cartilha de onde e o que buscar. E agora sim, você faz tudo direcionado para o teu perfil. E aí funciona. E aí você não se vê patinando, não se vê perdendo tempo. Então é mais ou menos isso que vai vir por aí. Então, se você estiver interessado em já conhecer o que eu vou trazer de oferta, o que eu vou fazer de projetos em cima disso, lembra de sempre seguir aqui o canal, mas também tem um grupo de WhatsApp aqui, onde eu vou colocar as ofertas e vou fazer a divulgação desse trabalho, tá bom? No mais, a gente se vê no próximo vídeo e gratidão, tô feliz por estar de volta. Um beijo!